Vamos resolver então algumas equações trigonométricas. No fundo, as equações trigonométricas são estas três formas que aqui estão. Claro, como há três funções trigonométricas, também vão existir três equações trigonométricas. Eu podia rapidamente justificar o porquê destas formas estarem com este aspecto. Por exemplo, porque é que para o seno, quando temos seno de x igual ao seno de alfa, o x de alfa mais 2kπ ou π menos alfa mais 2kπ. Por exemplo, imaginem que este é o meu ângulo alfa. Quais são os ângulos que têm o mesmo seno do alfa? Ou seja, que têm a mesma altura deste ângulo alfa que aqui está. São todos os ângulos alfa mais voltas completas, portanto lá está, alfa mais 2kπ, ou então os ângulos daqui. A altura deste ângulo, que é no fundo π menos alfa, é a mesma da altura do ângulo alfa. Ou seja, o seno é o mesmo. E claro, podem ser estes ângulos mais 2kπ. E agora também já devem ter percebido a ideia que depois para o cosseno e para a tangente também se podem deduzir de alguma forma estas formas. Eu normalmente, isto depois de vocês resolverem 3 ou 4 exercícios sobre cada uma das formas, elas acabam por, parece-me a mim, de uma maneira muito natural, acabar por ficar interiorizadas. Como é que se resolvem as equações? Portanto, a ideia normalmente é isolar a função de um lado da igualdade, normalmente, e do outro lado ficarem os valores. Portanto, eu vou já resolver aqui uma desde o início. Eu vou escolher, por exemplo, esta aqui, 2 seno de 3x mais raiz de 3. Portanto, 2 seno de 3x mais raiz de 3 igual a 0. Portanto, vamos fazer aquilo que eu aconselho ali, que é deixarmos a função seno sozinha. Portanto, este raiz 3 passa para aquele lado e este 2 tem que passar para ali a dividir. E fica seno 3x igual a menos raiz 3 sobre 2. Depois, o que eu indico no resumo é o segundo passo com recurso à calculadora. Normalmente os professores não gostam muito deste processo, mas eles não precisam de saber que vocês foram à calculadora. Caso, isto é mesmo para evitar aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em ter visualização no círculo trigonométrico. Com a calculadora em graus, e aqui é muito importante estar em graus, eu já vou mostrar porquê, obtém-se o ângulo alfa que está aqui nesta forma, com as funções inversas da calculadora. E depois é só aplicar a fórmula. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vou meter aqui a minha calculadora e vou utilizar o seno menos 1, porque eu quero descobrir o ângulo. Vou utilizar o seno menos 1 deste menos raiz 3 sobre 2. Está bem? Vou fazer isso para este valor. Portanto, menos raiz de 3 dividido por 2. Eu estou a fazer isto propositadamente em radianos para vocês verem que não se percebe nada do que é que está a acontecer aqui. Dá este valor super esquisito. Eu agora vou passar a calculadora para graus. Lá está, ela está em radianos. Se agora fizer isto em graus, dá menos 60 graus. Estão a ver a diferença entre uma situação e outra? Porque em radianos, este valor que aqui está em cima, na realidade é π a dividir por 3. Se eu fizer aqui menos π a dividir por 3, mas como é que a gente descobre isso, não é? Ou tínhamos estes valores memorizados, que é escusado, ou então temos a calculadora em graus. Portanto, o alfa que aparece naquela fórmula, para esta equação em particular, o alfa é menos π sobre 3, porque é menos 60 graus. Então, no fundo, ficamos com seno de 3x igual a seno de menos π sobre 3. E agora já podemos aplicar esta fórmula aqui, porque já temos seno de x igual ao seno do ângulo. O meu x, neste caso, para esta fórmula, deixem-me só puxar um bocadinho isto para cima para vocês poderem ver a fórmula e o exercício simultaneamente. Portanto, tenho seno de 3x igual a seno de menos π sobre 3. Quer dizer que este é que é o tal alfa que eu ando à procura e este é o x que aparece na fórmula. Então agora é só meter 3x igual a alfa, que é menos π sobre 3 mais 2kπ, ou 3x igual a π menos alfa, menos π sobre 3 mais 2kπ. E agora o que falta fazer é isolar o x. De um lado é só passar o 3 para lá a dividir, e fica menos π sobre 9 mais 2kπ sobre 3. Dividam por 3 o π sobre 3. Deste lado, se vocês fizerem esta conta, dá 4π sobre 3, porque este fica mais. Fica x igual a 4π sobre 9 mais 2kπ sobre 3. Se por acaso, deixem-me só ver se o exercício pede soluções dentro de determinado intervalo. Por acaso aqui pedem para resolver em R. Portanto, a equação está resolvida. Se vos pedissem as soluções dentro de um determinado intervalo, por exemplo, de menos 2π
até 2π, então aí o meu conselho é dar valores a este k, porque este k é um número inteiro. Também convém meterem isto, se não descontam, se não o colocarem. Ir dando valores a k de modo a encontrar as soluções que estão dentro daquele intervalo. Essa parte é relativamente simples. Pronto, há algumas exceções para a resolução das equações. E as exceções são, já agora, este kπ e este 2kπ representam meias voltas ou voltas completas. A equação da tangente, que é a mais fácil, só tem uma equação, enquanto que a do seno e do cosseno tem duas, só tem kπ. Em certas situações, as equações surgem ao quadrado e posso utilizar a forma resolvente ou até colocar em evidência. Estão a ver? Por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo disso. Esta aqui, ou até vou fazer com uma do cosseno. Por exemplo, a última que ali está, do cosseno. Como é que isto se resolve? Como é que se resolve uma equação de menos 1/2 de cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x? Podemos colocar em evidência o cosseno de x. E lá dentro fica menos 1/2 de cosseno de x mais 1 igual a 0. E agora é só aplicar a lei do anulamento do produto, ou seja, este igual a 0, ou o outro, ou o segundo igual a 0. Estão a ver? Ou então, também se podia fazer aqui uma forma resolvente, em que o A é menos 1/2, o B é 1 e o C é 0. Só que aqui é escusado, é incompleta, pode-se perfeitamente fazer de outra forma. Mais outra situação especial. Eu creio que tenho aqui uma equação desse género. Aquelas que têm senos e cossenos ao mesmo tempo. Por exemplo, até podemos começar aqui com a 13.1. Eu vou já apagar esta equação e vou mostrar-vos o que é que eu digo no resumo relativamente a isto. Portanto, se por acaso se pretender mudar de seno para cosseno ou cosseno para seno, muitas vezes a redução ao primeiro quadrante dá muito jeito, porque foi nessas situações que a gente conseguia passar de senos para cossenos. E para haver a troca de funções, lembrem-se que os ângulos têm que ser verticais. Por isso é que eu digo aqui que os ângulos têm que ser verticais. Eu vou mostrar o exercício em causa. Por exemplo, aqui o 13.1. Não há nenhuma fórmula, não há nenhuma equação trigonométrica que tenha senos e cossenos ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então podemos, por exemplo, tentar passar este cosseno de 2x para seno. Portanto, em vez de escrevermos... Quer dizer, aqui até se podia fazer aquela redução. Mas imaginem que aqui não estava π sobre 2 e estava outro valor qualquer. Que eu tenho que arranjar aqui uma fórmula que dê para todas as situações. Eu quero mudar este cosseno para seno. Então, será que isto não é a mesma coisa que isto? Vamos ver se é a mesma coisa ou não. Primeiro, este ângulo é vertical. Portanto, se é vertical, as funções trocam. O seno passa para cosseno. E π sobre 2 menos 2x está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, os sinais são iguais. Então, já tenho isto. E agora já posso aplicar a equação porque tenho o seno de um lado e o seno do outro. E agora é só meter este igual a este mais 2kπ ou este igual a π menos este mais 2kπ. Estão a ver? Esta é a grande vantagem da redução ao primeiro quadrante na resolução deste tipo de exercícios mais estranhos. Por exemplo, este aqui, o 13.4, claramente temos que utilizar a forma resolvente, antes de mais passando o menos 1 para aquele lado. Últimas considerações relativamente às equações trigonométricas. Estamos mesmo no final. Existem certas situações em que é possível simplificar um pouco as equações. Portanto, em vez de ficarmos com duas equações, isto é só para o seno e para o cosseno, em vez de ficarmos com duas expressões, que às vezes é uma chatice depois dar os valores a k e não sei o quê, há situações especiais em que dá para ficarmos só com uma equação. Que situações são essas? São as situações em que o seno, o cosseno ou o seno ou o cosseno são iguais a 0, a 1 ou a menos 1. Por exemplo, quando é que o seno é 0? Nos ângulos horizontais, em kπ. E já viram, fiquei só com uma equação. Quando é que o seno é 1? No ângulo 90 graus mais voltas completas. π sobre 2 mais 2kπ. Quando é que o seno é menos 1? Em 3π sobre 2 mais 2kπ. Portanto, eu estou a resolver equações com senos que não originam duas equações ao mesmo tempo. Originam apenas uma. E são apenas estas as situações, as exceções para estas mesmas situações. Por exemplo, eu vou explicar-vos como é que se deduzia uma situação específica daqui. Imaginem, por exemplo, que vocês estão a resolver uma equação e chegam a um ponto em que vos aparece isto. Cosseno de 3x menos π sobre 4 igual a 1. Então, vão ver onde é que o cosseno é 1. Ou até menos 1. Vou complicar isto um bocadinho mais. Vão ver onde é que o cosseno é menos 1. Ele é menos 1 aqui. Em π mais voltas completas. Portanto, este 3x menos π sobre 4 é igual a π mais voltas completas.
E é escusado eu andar com duas equações. É óbvio que também chegava às mesmas soluções, só que esta é mais simplificada, é essa a vantagem. Para quem tem facilidade em deduzir, tenta induzir estas formas, não dá muito trabalho. Para quem tem facilidade em ver no círculo trigonométrico, desculpem, para quem tem facilidade em decorar as coisas, estas formas também não são muito complicadas, são só 6. Se não se derem bem com isto, utilizem sempre as equações. Não está errado, só que não estão a apresentar a solução mais simplificada possível. Acredito que as primeiras equações vão dar um bocadinho de trabalho. Este é mais um daqueles assuntos que no início custa um bocadinho a desenvolver e a conseguir obter resultados. Não baixem os braços, não desistam. Depois também acaba por ser bastante recompensador quando vocês conseguem resolver aquelas equações mais puxadinhas. A pessoa sente-se bem, autoestima elevada. Não desistam, está bem, resolvam alguns exercícios sobre isto. Acabamos já a parte de trigonometria. Na próxima aula vamos já começar com o estudo do produto escalar. Até breve, fiquem bem.